Olá pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui de volta. Vamos aí com mais uma aulinha de língua portuguesa. Hoje o tema é linguagem verbal e não verbal. É um tema bem tranquilo, bem fácil. Essa aula é voltada para os alunos dos nonos, tá? Aí nós temos então aqui o que seria, né, essa linguagem verbal. Então a linguagem verbal é aquela que a gente utiliza a língua de forma falada, né? Escrita, oral ou escrita, que manifesta-se por meio das palavras. Ou seja, a gente usa a nossa forma de comunicação é uma forma verbal, quando a gente está falando ou escrevendo, tá? Agora, um exemplo aqui para a gente ficar bem claro da linguagem verbal, a gente tem aí os balõezinhos, né, que são as linguagens verbais, porque estão escritas, que fazem o papel de fala, ou seja, essa é a nossa linguagem verbal. A gente tem também a linguagem não verbal, que a gente vai ver, mas nesse slide aqui, nesse cartoon, a gente já consegue descobrir qual seria a linguagem não verbal, que nada mais é do que a imagem, né? Então, por exemplo, quando a gente está bravo, a gente não faz cara de bravo, mas a gente pode não falar que a gente está bravo ou escrever. Vamos supor, o que demonstra que a gente está com cara de bravo é a nossa fisionomia, é a nossa expressão. Isso seria a nossa linguagem não verbal. Então, aqui nesse cartoon aqui, que a gente pode ver que a gente tem aqui a linguagem verbal, que é a fala dos dois colegas, e ao mesmo tempo a gente tem aí as expressões faciais, né, que eles expressam, que a gente chamaria de linguagem não verbal, tá? Vamos ler aqui antes, né? Olha lá. Clovegildo, olha o nome que a pessoa tem, né? Mas tudo bem. Olá, olha lá, Clovegildo, é a nova vizinha, filha daquele casal que se mudou para o bairro essa semana. Cuidado, Rafa, ela tá vindo para cá. Caramba, ela é bonita. Esse pensamento, né? Porque tá com um balãozinho aí em forma de nuvem e bolinhas, né, em direção à cabeça do personagem, é que eles pensaram, eles não falaram. Bem feinha, né? Horrível. Olha como eles são, os meninos terríveis, mas eles acharam ela super bonita. Ó, outro exemplo aqui, ó. E o Tiririca, hein? Nem me fale, que absurdo. O mais votado do país, um analfabeto, que não faz ideia do que seja o papel do parlamentar. Esse tipo de coisa tem que ter limite. Sim, uma reforma política geral, que traga de volta a seriedade, que impeça a escalada populista. Só assim o país avançará rumo a um porvir de glória. Vocês percebem aí a diferença da linguagem verbal para não verbal, que na linguagem verbal eles expressam algo, que na linguagem não verbal, conforme vai mudando aí os quadrinhos, eles vão também mudando a vestimenta, o vestuário deles, né? Então isso demonstra que nessa imagem também nós vemos, né, tanto a linguagem verbal, que é escrita, falada, quanto a linguagem não verbal, que é, nesse caso aí, as roupas que eles vão mudando de acordo com o que eles vão falando. Outra linguagem aqui, não verbal. Um pedaço de bolo comido. Não está escrito, não está falado, só tem a imagem. Mas a gente sabe que é porque a imagem nos representa isso, né? Aí tem os ingredientes do bolo. Isto é a linguagem verbal, porque ela está escrita, ela está, né, redigida, ela está lá na folha de papel. Então, isso é uma linguagem verbal, toda vez que vier escrita. Agora, aqui, o que a gente vai praticar nessa linguagem verbal e não verbal? A gente vai criar um texto de acordo com o desenho. Então, o desenho, como é só um desenho, é uma linguagem não verbal. Então, a partir dessa linguagem não verbal, vamos fazer uma linguagem verbal daquilo que a gente está vendo? Então, como nós faríamos? Tem aí a primeira linha, que ela é mais curtinha, que é o título que vocês vão dar, tá? Um pequeno texto usando todas essas linhas, tá bom, não precisa ser um texto muito longo. E aí a gente vai o quê? Descrever, né? Usar os elementos descritivos para poder
fazer uma linguagem verbal daquilo que a gente está vendo que é uma linguagem não verbal, tá? Que são as imagens. Então, é isso que a gente vai fazer. Façam, tá? Não precisa ir copiar quem não tem muito dom em desenhar. Quem gosta de desenhar, desenha. Quem não tem muito dom, que é o meu caso, eu não desenharia. Eu só apenas faria aí o texto olhando para a imagem de acordo com que ela está aí para a gente. E aí vocês vão descrever. Então, a partir do momento que vocês têm uma imagem dessa, a gente tem o quê? Uma linguagem não verbal. Embora lá em cima esteja escrito, né? Cria um texto de acordo com o desenho, mas é um exercício. Então vamos pensar que é uma linguagem não verbal, o desenho, a figura. E aí vocês vão criar o quê? Uma linguagem verbal de acordo com o que vocês estão vendo aí. Façam essa atividade e depois que praticarem, manda aí para o professor de vocês para ver o que ele acha, tá bom? Linguagem é não verbal, que eu já fiz aí um spoiler antes de chegar, porque estava misturado verbal e não verbal. Eu falei assim, já vou falar das duas juntos, mas agora está falando só da não verbal. Então é aquela que utiliza qualquer código que não seja palavra, como a pintura, que explora as formas e as cores, por exemplo, né? A mímica, a dança, a música. Então, tudo que não é falado ou escrito é a nossa linguagem não verbal. Então, aí o semáforo é uma linguagem não verbal. A gente sabe quando está vermelho, amarelo ou verde, a não ser que a pessoa seja daltônica ou tenha, seja cega, né? Então, a gente aí não consegue... aí tudo bem, mas caso contrário, a gente consegue ver quando é vermelho, amarelo e verde. Então, isso, só que não está falando, o semáforo não está falando vermelho, pode, não passe, amarelo, presta atenção. Não está acontecendo isso. Ou seja, é uma linguagem não verbal que a gente sabe, igual quando tem a plaquinha no banheiro do menininho e a plaquinha da menininha. Não está escrito às vezes, né? Homem, ou menino, mulher ou menina, só está a plaquinha. E aí? É uma linguagem não verbal, porque não tem, né, não utiliza do código da palavra, né, da escrita, para demonstrar o que está querendo, a mensagem que está querendo passar. Então aí a gente chama de linguagem não verbal. A mímica, quando a gente brinca, né, quando a gente faz brincadeira de mímica, que tem que descobrir, qual é o bichinho, qual é o animal, aí você faz lá, sei lá, um macaquinho. E aí, só que você não pode falar, você só faz a mímica, linguagem não verbal. Então, podemos ler por meio de desenhos na linguagem não verbal. A leitura feita por meio de desenhos, mímicas, gestos e dramatização chama-se linguagem não verbal. Então, aí tem mais um exercício, que é para vocês identificarem oralmente o significado de cada uma das placas e gestos abaixo. Então, pode oralmente falado, mas como tem uns quadradinhos aí embaixo, por exemplo, na primeira imagem, você escreve aí, proibido fumar. Na segunda, proibido ir reto. Na terceira, hospital, ambulância. Na quarta, pare. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês escrevam aí, tá? No quadro e depois manda também essa atividade. Fala, professor, é assim mesmo? Tá correto? Tô no caminho, tá bom? Mas linguagem verbal e não verbal não tem muito segredo, não. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, né, do ano de vocês escolar. Olha, outra linguagem aí, essa aí é verbal ou não verbal? Não verbal, né? Mas a gente sabe o que ela está fazendo. A gente poderia escrever ou falar. Vamos agora colocar uma linguagem verbal aí. Então eu falo assim: a Mônica está, né, no jardim com lavando o seu coelhinho num balde cheio de espuma. Aí no segundo quadrinho ela seca o coelhinho dela. No terceiro ela dá um abraço e aí sai aquele cheirinho do coelhinho que ele querendo dizer que está cheirosinho. Então aí, a partir dessa linguagem não verbal que a gente tem aí na tela, olha quanta linguagem verbal a gente consegue discorrer, né? Consegue descrever a partir de uma imagem, né? De uma figura. Mais um monte aí, né? Temos o alfabeto em libras, temos aí placa de trânsito, o rostinho, né, da pessoa, quando você não quer fazer, né, uma linguagem verbal, porque o ambiente pede silêncio, só fazer, né, de repente o professor lá tá dando aula, alguém tá bagunçando, aí um coleguinha, para não falar em cima da fala do professor que tá lá na frente explicando, ele só vira para trás e
faz assim para o aluno já vai entender, ou faz assim, né? Então, isso é a nossa linguagem verbal e não verbal. Então, mais uns tipos aí de linguagem não verbal, que é, na sua maioria, a placa de trânsito, poucas vêm escritas, né? Alguma coisa, geralmente é só a imagem mesmo, o pare está escrito, né? Embora tenha a linguagem lá do pare não verbal, que é o desenho, mas ele está escrito pare. Se não tiver escrito pare, você só vai ter lá um desenho que você vai falar, o que é esse desenho aí? O meio fica branco porque não está escrito pare, então é uma linguagem aí de trânsito verbal. Mas a maioria das outras, geralmente não, ou é aquele que corta, né, que é proibido estacionar, o e o proibido estacionar. Então esse e o proibido estacionar, a gente entende mais como uma linguagem não verbal do que verbal, embora tenha lá a letra E, mas é o risquinho que faz a gente compreender que é proibido estacionar. Olha a diferença de um E cortado para uma linguagem verbal, de uma linguagem não verbal. Então a gente fica mais na linguagem não verbal, né? Por conta da gente entender o que ele quer passar a partir de poucos códigos, ou quase nenhum. Linguagem mista. Então, a linguagem mista é isso que eu falei, é a junção das duas, né? Quando você tem a imagem, né, a fotografia, a figura, a história em quadrinho, junto com o balãozinho lá que vai fazer com que você compreenda que tem as duas linguagens, tanto verbal quanto não verbal. Então não é impossível lá numa atividade que o professor postar na avaliação, eu colocar lá, o professor colocar lá uma atividade, né, uma questão, e falar assim, qual linguagem é essa? Você não precisa automaticamente colocar verbal, não verbal, verbal, não verbal. Pode ser uma linguagem mista, que é verbal e não verbal. Então, ela não precisa necessariamente ser apenas uma. Ela pode ser mais de uma. Outra aí, ó. Esses paparazzi, Cristo está pensando, né? Porque a estátua não fala. Olha o jeito que está o balãozinho aí, a nuvenzinha. Esses paparazzi sempre me pegando para Cristo. Ele fez aí um trocadilho com ele mesmo, né? E aí, flash, flash, flash. Esse flash, 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 linguagem não verbal, né? Isso daí é o som da máquina, é uma figura de linguagem que também a gente vai ver ao longo do ano aí, que nesse caso é a onomatopeia, né? Porque é o som das coisas quando bate porta, o flash da fotografia. Então, a gente vai ver também figuras de linguagem. Não é agora, mas só para vocês saberem ou relembrarem. Então, a gente tem aí o quê? Uma linguagem verbal, tá? Que é o pensamento da estátua de Cristo, e a não verbal, que é a maioria, que é toda a figura aí que circula toda a imagem, né, do que está acontecendo. Olha lá, outra aí, ó, o café da manhã que escolhemos juntos. Tem as duas. Qual é o café da manhã? Né, só ler aí o café da manhã que escolhemos juntos, a gente não sabe qual é o café da manhã, não é verdade? Então, a gente tem aí o quê? As duas linguagens para saber do que se trata, qual é esse café da manhã. É o Nescau, é o suco de laranja, é o leite, é o pão de queijo, é o cereal, né, do Nescau. Ou seja, temos as duas. Mais uma, né, 20 de novembro, dia da consciência negra. Aí a mãe lá, a menininha, fala para a mãe, consciência não é para todos? E todos os dias? Né? Deveria ser, mas muitas vezes não é. Então tem que fazer aí, né, um dia de consciência negra, um dia de feriado, um dia de parar só para debater sobre isso, fazer palestras, fazer discursos, algo que deveria ser natural na nossa vida inteira, todos os dias, né? Não apenas um dia. Mas nessa imagem nós vemos claramente que tem uma linguagem verbal e não verbal, tá? Temos agora, se eu não me engano, 2 exercícios. Esse é o primeiro. Vocês vão ler, copiar, responder. Não vou fazer com vocês, quero que vocês pratiquem, tá? Então, depois que vocês fizerem, pode mandar foto ou só a resposta para o professor para ver se é isso mesmo, tá? Aí manda aí com o completo, né? O que pede, o exercício que não for mandar, porque às vezes você manda só a resposta e o professor não vai lembrar, mas do que é essa resposta? Da onde? Né? Então, quando for mandar, manda qual é a questão, manda qual é a pergunta e manda a sua resposta, para o professor poder se localizar do que se trata, porque às vezes o professor não está sabendo aí a resposta do que você está dando para ele, tá bom? Aí na 2 a mesma coisa, né? Mais um aí a tirinha, ler e responder, da alternativa, onde se passa a história. Mais um, agora lê essa tirinha e responda. Então tem aí a tirinha, alternativa A e B, ler e responder. Tá bom?
É isso, pessoal. Então, façam aí as atividades, pratiquem, assistam aí a aula de novo, se vocês acharem por bem. Copiem tudo no caderno, não esqueçam disso. E até a próxima aula. Abraços.